conhecido que tem diabetes? Pois então, aqui no litoral norte, a gente tem 302 crianças e adolescentes com diabetes. O Instituto hoje acolhe 5.164 crianças com diabetes diagnosticadas de 0 a 20 anos. Ou seja, a gente atende 371 municípios, crianças provenientes de vários municípios de vocês. E por que a gente está aqui hoje, gente? Porque a gente vem conversar com vocês a importância desse aparelho que tem aqui no meu braço, a importância da monitorização contínua através desse método. Pode passar o slide, por favor? Pode passar. Então, o Instituto, ele se situa na cidade de Porto Alegre e nós somos uma entidade, pode passar, onde temos uma equipe. Pode. Nós somos uma entidade, então, que tem uma equipe altamente treinada, capacitada. Nós somos certificados pela International Diabetes Federation, que é uma federação internacional. Nós somos duplamente certificados e nos acolhemos a mais de 5.000 crianças com diabetes tipo 1. Quando a gente fala em diabetes, é importante que a gente fale que ela é uma doença crônica que é causada pela falta da produção da insulina ou porque essa insulina não age corretamente. Tá? Então é importante salientar que a gente tem vários tipos de diabetes. A principal forma de diabetes é o diabetes tipo 2, mas na criança e no adolescente, a principal forma de diabetes é o tipo 1. E no mundo hoje existem mais de 537 milhões de pessoas com diabetes. Em torno de 10% são pessoas com diabetes tipo 1. E no Brasil são mais de 16,8 milhões de pessoas com diabetes. E a gente tem hoje, em relação ao tipo 1, que é o diabetes da infância, em torno de 92.300 crianças com diabetes, ocupando o terceiro país do mundo com mais crianças com diabetes tipo 1. Então, a gente sabe que essa epidemia do diabetes, da obesidade, tem acontecido também para diabetes tipo 1. Então, lembrando só que a principal forma é diabetes tipo 2, mas que na criança, sem dúvida nenhuma, é o diabetes tipo 1. Não está funcionando direito. A gente sabe que o diagnóstico é feito pela glicemia, né? A glicemia de jejum de 2 horas, maior ou igual a 126, ou que a gente faz o diagnóstico também através do teste de tolerância oral à glicose, associado aos sinais e sintomas clássicos, que é urinar muito, beber muita água, comer bastante, emagrecer. Claro que muitas vezes a gente tem um cansaço, a visão turva. Como é que a gente faz? Travando. Tem como passar o slide para mim? Isso, pode passar. E quando a gente não identifica esses sinais e sintomas, esse paciente pode entrar em coma. Então, por isso que é importante que a gente, cada vez mais, conheça esses sinais e sintomas para evitar as formas mais graves. Pode passar. Pode passar o próximo. Essa aqui. Tá. Como é que a gente faz o tratamento? O tratamento, ele tem 3 pilares, que é a aplicação da insulina, que pode ser feito com as canetas ou com bombas de insulina, a monitorização da glicose, a dieta, ou seja, um plano balanceado, uma dieta balanceada e regular, e a prática de atividade física. Tudo isso aliado à educação médica contínua e regular, a gente tem como objetivo melhorar o controle glicêmico e alcançar as metas que são atualmente recomendadas. E por que isso? Por que a gente tem que alcançar as metas? Porque a gente precisa evitar as complicações crônicas, a gente precisa evitar a amputação de membros, a gente precisa
cegueira, a gente precisa evitar diálise. Então, o objetivo do tratamento, sem dúvida, é as complicações do diabetes. E essa meta, as metas de glicose que a gente usa são de 70 a 180, onde pelo menos 70% do tempo as metas têm que ficar nesses valores. E a gente faz essa medição como? A gente faz a medição através da ponta de dedo ou através do sistema de monitoramento contínuo, que é isso que eu estou aqui no meu braço, que é um filamento que é inserido no tecido subcutâneo e que ele faz a medição contínua da glicose através do uso do celular. Então a gente tem dois métodos de medir, onde a ponta de dedo ela vê especificamente aquele momento, aquele horário, e onde os aparelhos de monitorização em tempo real eles mostram quanto está a minha glicose naquele momento, me dando o perfil das minhas 24 horas, mostrando aqui que a minha glicose nesse exato momento está 111 e uma balinha. E a minha seta da glicose está estável, quanto que isso pode influenciar na minha conduta daquilo que eu vou fazer daqui a pouco. Se eu vou ter uma hipoglicemia, se eu vou ter uma hiper, o aparelho me mostra isso em tempo real. E por que a gente está aqui hoje? Porque a gente sabe que cada vez mais sensores estão entrando no Brasil, a gente já tem 4 sensores, a tendência é que esses sensores baixem os seus custos. E hoje na caixinha de tirinhas ela custa em torno de 130 a 150 reais. E a gente recomenda para as crianças pelo menos 5 pontas de dedo por dia, algumas crianças podendo alcançar até 6 ou mais testezinhos. E esse aparelhinho ele varia de 250 a 300 reais a cada 14 dias. Então às vezes uma coisa que parece que é uma economia, ela mostra que realmente é um aparelho que pode auxiliar, porque ele evita que uma criança tenha uma hipoglicemia, por exemplo, durante a madrugada, porque ele vai emitir alertas para os pais. Aqui é um exemplo de uma criança usando esse monitor, onde a gente tem, se eu fizesse uma pontinha de dedo nesse exato momento, eu acharia que a criança está perfeita. No entanto, olhem quantas glicoses podem oscilar. Esse é um fato, esse é um caso de vida real, tá? Mais outro caso, outro menininho com 4 anos, mostrando essa variabilidade que a criança apresenta. E quanto isso ajuda no dia a dia, principalmente a evitar uma crise convulsiva ou uma situação mais grave, né, de desmaio. Mostrando que a gente pode ter o paciente com o mesmo exame de hemoglobina glicada, mas em diferentes situações. Então, qual o objetivo da monitorização e por que é importante a monitorização? Para manter as metas glicêmicas, com isso reduzir os riscos de complicações agudas, hipoglicemia, cetoacidoses, internações. Isso diminui o custo para as prefeituras, né? Sem dúvida nenhuma, diminui os riscos a longo prazo de amputações, de doenças renais e possibilitar uma melhor qualidade de vida. Claro que a gente tem um investimento, a gente vai ter que fazer um orçamento e os benefícios que isso vai trazer. E lembrando que não adianta a gente ter a tecnologia se a gente não usar a educação de forma contínua. E nós, no Instituto da Crianças com Diabetes, podemos ser parceiros de vocês nessa educação continuada, capacitando cada vez mais prefeituras, capacitando escolas, para que as pessoas com diabetes possam ser melhor atendidas e melhor acolhidas. Precisa evitar as complicações crônicas, a gente precisa evitar a amputação de membros, a gente precisa evitar cegueira, a gente precisa evitar diálise. Então, o objetivo do tratamento, sem dúvida, é as complicações do diabetes. E essa meta, as metas de glicose que a gente usa são de 70 a 180, onde pelo menos 70% do tempo as metas têm que ficar nesses valores. E a gente faz essa medição como? A gente faz a medição através da ponta de dedo ou através do sistema
sistema de monitoramento contínuo, que é isso que eu estou aqui no meu braço, que é um filamento que é inserido no tecido subcutâneo e que ele faz a medição contínua da glicose através do uso do celular. Então a gente tem dois métodos de medir, onde a ponta de dedo ela vê especificamente aquele momento, aquele horário, e aonde os aparelhos de monitorização em tempo real eles mostram quanto está a minha glicose naquele momento, me dando o perfil das minhas 24 horas, mostrando aqui que a minha glicose nesse exato momento está 111 e uma balinha. E a minha seta da glicose ela está estável, quanto que isso pode influenciar na minha conduta daquilo que eu vou fazer daqui a pouco. Se eu vou ter uma hipoglicemia, se eu vou ter uma hiper, o aparelho me mostra isso em tempo real. E por que a gente está aqui hoje? Porque a gente sabe que cada vez mais sensores estão entrando no Brasil, a gente já tem 4 sensores, a tendência é que esses sensores baixem os seus custos. E hoje uma caixinha de tirinhas, ela custa em torno de 130 a 150 reais. E a gente recomenda para as crianças pelo menos 5 pontas de dedo por dia, algumas crianças podendo alcançar até 6 ou mais testezinhos. E esse aparelhinho, ele varia de 250 a 300 reais a cada 14 dias. Então, às vezes, uma coisa que parece que é uma economia, ela mostra que realmente é um aparelho que pode auxiliar, porque ele evita que uma criança tenha uma hipoglicemia, por exemplo, durante a madrugada, porque ele vai emitir alertas para os pais. Aqui é um exemplo de uma criança usando esse monitor, onde a gente tem, se eu fizesse uma pontinha de dedo nesse exato momento, eu acharia que a criança está perfeita. No entanto, olhem quanto as glicoses podem oscilar. Esse é um fato, esse é um caso de vida real, tá? Mais outro caso, outro menininho com 4 anos, mostrando essa variabilidade que a criança apresenta. E quanto isso ajuda no dia a dia, principalmente a evitar uma crise convulsiva ou uma situação mais grave, né, de desmaio. Mostrando que a gente pode ter um paciente com o mesmo exame de hemoglobina glicada, mas em diferentes situações. Então, qual o objetivo da monitorização e por que é importante a monitorização? Para manter as metas glicêmicas, com isso reduzir os riscos de complicações agudas, hipoglicemia, cetoacidoses, internações. Isso diminui o custo para as prefeituras, né? Sem dúvida nenhuma, diminui os riscos a longo prazo de amputações, de doenças renais e possibilitar uma melhor qualidade de vida. Claro que a gente tem um investimento, a gente vai ter que fazer um orçamento e os benefícios que isso vai trazer. E lembrando que não adianta a gente ter a tecnologia se a gente não usar a educação de forma contínua. E nós, no Instituto da Crianças com Diabetes, podemos ser parceiros de vocês nessa educação continuada, capacitando cada vez mais prefeituras, capacitando escolas, para que as pessoas com diabetes possam ser melhor atendidas e melhor acolhidas. Muito obrigada.